Como Deus é bom. Eu amo o Senhor porque Ele me salvou, tem me dado tantas alegrias nesses dias. Eu amo o Senhor. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Eu quero trazer um pequeno estudo dentro da palavra de Deus para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu quero falar sobre festas juninas, que começando o mês de junho, surgem muitas festas juninas nesses 2 meses, a respeito de festa de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, e eu quero falar sobre isto, Festa junina, diversão ou maldição? Você o que acha? A festa junina é uma diversão ou é uma maldição no mundo de hoje ou em todas as áreas onde começou as festas juninas? Primeiro, as festas são dedicadas a ídolos, a São Pedro, São João e Santo Antônio. E idolatria é pecado. A Bíblia condena a idolatria. A idolatria é tudo que é feito em homenagem tanto a homem como a qualquer objeto, quer seja venerado ou adorado. Ou seja, qualquer exército do céu, da terra ou debaixo da terra ou no mar, se começarmos a adorar ou venerar, isso é pecado. Êxodo capítulo 20, versículo de número 4, versículo 1 até o 6, vai nos trazer uma palavra a respeito dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí nós vemos a misericórdia do Senhor e também o aborrecimento para as pessoas que vão servir aos ídolos. Ele faz misericórdia até milhares de geração daqueles que amam, mas daqueles que aborrecem, ele tem misericórdia até a 4ª geração. E ele tem ciúme de nós. Ele fez o ser humano para adorar ele e não para ser idólatra. Festa junina é dedicada exatamente à idolatria. São Pedro, São João e Santo Antônio. Também é chamada as festas das fogueiras, aonde nós precisamos vigiar. Agora, veja onde Pedro foi negar o Senhor Jesus por 3 vezes. Confira comigo Lucas capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22.
Está aqui, Lucas 22, versículo de número 54. Lucas 22, 54. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Já veja aí que Pedro seguiu o Senhor Jesus de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada vendo-os estar assentado ao fogo, puseram os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo: Não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também dele. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. Passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo, né? Mas nós vemos aqui que Pedro começou a seguir o Senhor Jesus de longe. Seguir o Senhor Jesus de longe é não obedecer aquilo que ele falou. Olha, e Pedro foi avisado antes: você vai me negar, todos vocês vão me negar nessa noite. E Pedro negou o Senhor Jesus como ele falou, só porque Pedro seguia de longe. E aonde? Na beira da fogueira. Também nós vamos encontrar isto em João capítulo 18, versos 15 a 18 e Marcos 14, versículos 66 a 71. Ele vai estar na beira da fogueira, negando o Senhor Jesus. Será que existe alguma maldição na beira da fogueira ou isso é só uma lenda? Né? Nós podemos vigiar, porque sempre no meio na beira da fogueira é onde surge aquelas piadinhas, aquelas rodinhas de conversinha, né, macia, e nós precisamos vigiar. Roda de escarnecedores não é para nós. O Salmo 1 é bem explícito, bem colocado, né? Que não se assente na roda dos escarnecedores. E isso é bom para a nossa meditação. Você pode dizer: mas meu irmão, mas pastor, não tem nada a ver. Eu só vou porque eu gosto de pé de moleque, canjica, milho assado, né? Eu não vou ali para dançar. Eu não vou ali para poder beber quentão, eu não vou ali para poder festejar com eles, eu vou porque eu gosto de estar no meio do povo. Mas poxa, meu irmão, será que tem que ser logo lá na festa junina? Tantos outros tempos, ou você pode fazer uma fogueira na sua casa, convidar o povo, né? E assim estará festejando, né? Com amendoim, com canjica com amendoim, pé de moleque e tudo mais. E faça o povo levar essas coisas para a festa, cada um contribua. E isso é bom, é comunhão, né? Tinha que ser logo nesse lugar. Tantos outros lugares para poder festejar e vem logo agora nas festas juninas. Tem de ser sacrificado a ídolo? Por favor, né? Vamos entender a palavra de Deus, né? Para você comer, você precisa de ir na festa junina, ser coisa sacrificada a ídolo? Quem diz que é sacrificado? Tem alguns que falam: quem diz que é sacrificado? O que é sacrifício? Será que nós sabemos o que é sacrifício? Sacrificar no caso das festas juninas é você esforçar, lutar, trabalhar, preparar os objetos, fazer de tudo para aquela festa dar certo e vender as coisas lá na festa. Assim acontece. O que é um sacrifício? Sacrifício não é você degolar um bode, não é você degolar, né? Você, né? O sacrifício de hoje para nós, né? É o quê? O sacrifício para a igreja primitiva, Hebreus capítulo 13, né? Vamos ler Hebreus 13.
Vamos ler Hebreus capítulo 13, que diz assim, Hebreus 13, versículo de número 15, diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Para a igreja primitiva, o que era sacrifício? Era reunir, ler a palavra, jejuar e louvar. Por quê? Porque se eles reunissem em qualquer lugar e começassem a cantar igual nós podemos fazer aqui no Brasil, né, o que acontece? Os romanos e os judeus pegavam eles e matavam, então eles não podiam prestar sacrifício. O sacrifício anual antigamente era, né, de bode, de cabrita, essas coisas, mas o da agora, da igreja primitiva, era diferente, era só reunir, pregar, cantar e louvar. Os apóstolos faziam isso. Outro sacrifício era aprender a levar a cruz. Lucas 9, 23. Eu nem sei se eu... né, deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas 9, 23. Deixa eu ver. Né, aprender a levar a cruz, 23, deixa eu ver. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é importante para nossas vidas. Seguir o Senhor Jesus, negar a si mesmo, carregar a cruz é sacrifício. E nós precisamos estar atento a isto. Né? Para Jesus, foi o sangue derramado na cruz. Ele derramou o seu sangue ali na cruz, e isso foi sacrifício, não só para ele, mas tanto para nós. Valeu a pena o Senhor Jesus morrer no sacrifício para nós, levar os nossos pecados, porque senão nós tínhamos que pagar por isso. E o pagamento seria, né, condenação eterna, porque sem Cristo é condenação eterna. Agora vamos ver outro assunto, né, dentro desse mesmo texto, é 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 12 para frente. Diz assim o versículo de número 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Né? E o que é isso? Lute para ficar de pé. Ficar de pé é honrar o Senhor, é honrar a Deus. O versículo 13: tentação que vem é humana, são nossas vontades, temos que dominá-la. Os nossos pensamentos, os desejos da nossa carne, está no meio do povo, nós precisamos dominá-la. Isso aqui não agrada ao Senhor, então eu não vou lá. O versículo 14, Paulo está advertindo para fugir da idolatria. E nós precisamos fugir. Fugir é correr, é sair fora, é não estar no meio, é não apoiar, é não dar lugar. Né? O versículo de número 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Preste atenção. Nós não podemos fazer idólatra. Fazer idólatra é o que? É apoiar, é estar junto, é dedicar os ídolos deles. Nós não podemos fazer isso. O versículo 15 a 18 diz assim: o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Sendo muitos, somos um pão, um só corpo. Participamos todos, pois, do mesmo pão. Isso está falando da ceia. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos os ensinamentos do Senhor e participamos da ceia com Ele, junto na igreja. É um só corpo, um só pão, uma só comunhão em Cristo. E nós não podemos, né, ser participante do que não presta. O versículo 18 diz assim: veja Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Até o ano 70,
Até os anos 70, eles faziam o sacrifício, é a mesma coisa, né? Jesus morreu, mas eles continuaram até os anos 70. Foi por isso que o Senhor Jesus disse para as mulheres, quando ele estava carregando a cruz: não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmo e pelos vossos filhos, porque virão dias tortuosos para Jerusalém. Né? Agora veja, Hebreus capítulo 9, versículo de número 8, Hebreus 9, 8. Diz assim, o Hebreus 9, 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo. Não, é o 10. Constituindo somente em manjares e bebidas e várias oblações, abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Qual que é o tempo da correção? É o tempo que ia ser destruído o templo em Jerusalém. O templo de Jerusalém ia ser destruído. Está falando dos sacrifícios anuais de touro, de bode, que participava, né? Desde que Moisés saiu do Egito até os dias 70 anos depois de Jesus, esses touros e bode eram tudo sacrificado, cabrito, carneiro, tudo era, cada um tinha o seu valor, né? Aí o versículo de número 8 diz: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo está falando do templo. Quando nos anos 70 que ele foi destruído, o que aconteceu? Acabou o sacrifício. Isso foi para o esquecimento, né? Existem até pessoas que, né, fez vídeo dizendo que naquele momento que o Senhor Jesus ressuscitou os mortos ali, né, rachou ali a arca, a arca está ali, a arca da aliança que Moisés fez, que toda de ouro, ela está ali debaixo. Ele fez um vídeo falando, porque está dessa forma. Irmãos, a arca, ela é material. Então essa arca, ela só pode estar em Roma. Porque a última guerra, a última destruição foi Roma quem levou. Quem estava governando quando o Senhor Jesus morreu foi Roma. Quando destruiu, era Roma que estava governando o território de Israel. Então eles pegaram essa arca e levaram para Roma. Isso, né, isso é coisa que tem fundamento. Ela só pode estar em Roma. E vai acontecer um terremoto em Roma, né, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 18 e 19, e alguma parte de Roma não vai ser destruída. Alguma parte da Praça de São Pedro não vai ser destruída. Eu acredito que vai ser um lugar que o apóstolo Pedro está enterrado, foi colocado ali, né, o apóstolo Paulo e muitos outros, e também a Arca da Aliança. Veja o versículo 19. Mas que digo, o ídolo é alguma coisa? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Está perguntando lá em Coríntios. É alguma coisa ou não é? O que você acha? O ídolo é alguma coisa? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Diz a palavra de Deus, né, que o ídolo, ele está perguntando, o ídolo é alguma coisa? Né, mas vamos fazer uma experiência. Para nós que somos cristãos, o ídolo não é nada. Nós podemos quebrar, podemos estragar, jogar fora, né? Mas para os que o adoram, é alguma coisa. É o Deus deles. Né? Podemos fazer uma experiência. Você sai da sua casa com o dinheiro no bolso, vai na festa junina, chega lá, compra tudo na barraca, e depois que você comprar e pagar, é seu. Você pega aquilo que é seu na frente de todo mundo ali, joga no chão,
patifa com os pés, pisa e fala assim, isso aqui para mim não vale nada, porque o meu Deus é vivo, esse Deus de vocês aí é morto, o meu é vivo, então que vale, e você verá o que vai acontecer depois desse acontecimento, depois dessa experiência. Se eles vão ficar quietinho e concordar que o seu Deus é vivo e o deles é morto, ou se eles vão partir para cima de você e te machucar, ou talvez até te matar. Né? Então nós precisamos de ter a consciência que o ídolo é alguma coisa. Não é para nós que somos crentes, mas para eles é. Né? Seria quase a mesma coisa se eles pegarem a nossa Bíblia e começarem a jogar no chão e espetifar, e a gente vai achar ruim também. O versículo 21, versículo 20 e 21 diz: o que eles sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, o ídolo é alguma coisa, é demônio. Os ídolos deles, está escrito que são demônios. 1 Coríntios, capítulo 10. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor, isso é, da ceia, das coisas que Deus ensina que nós precisamos participar, e também participar lá com os demônios. Mas você está falando que os ídolos, que São João, que Pedro, Santo Antônio, é demônio? Eu não estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Antes de que as coisas que sacrificam aos demônios e não a Deus. Não sou eu que estou falando. O Salmo 115 é muito claro, né? Diz lá que tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E torna semelhante a eles aqueles que o fazem e os adoram. Então, se nós começarmos a voltar para lá, nós estamos sendo igual a eles, cego, mudo, sem espírito. Né? O versículo de número 22, somos nós mais fortes do que o Senhor? Nós somos mais fortes do que o Senhor? De espécie alguma, nós não podemos ser mais forte do que Deus. Se Deus está falando que o ídolo deles, para eles é alguma coisa, mas para nós não é, mas para eles é demônio, então nós precisamos estar atento a isso. Que Deus abençoa. Se você gostou, compartilhe em nome de Jesus e Deus abençoa.